Sexta-feira repleta de notícias, de destaques. Para começar, apesar da cúpula do Congresso resistir ao projeto de lei da anistia, a oposição continua insistindo com essa medida para amenizar os efeitos da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Após os conservadores se reunirem com líderes do Centrão para tratar sobre esse tema, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou que os parlamentares de seu partido terão liberdade para votar da forma favorável ou contrária a essa proposta. O anúncio é tratado como uma vitória para a oposição, que quer fechar acordo com o Centrão para conseguir pautar e aprovar esse perdão. Entender os detalhes dessa notícia, as sinalizações que chegam por meio das manifestações desses caciques partidários. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já com a gente, ao vivo. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A oposição negociando apoio com partidos de centro para votar a anistia, né? Muitas articulações em curso. Agora, existem sinalizações de que os caciques dos partidos devem liberar os seus congressistas para votarem da maneira que acharem melhor. Claro, isso acontece porque muitos desses caciques têm um pé na canoa do governo, né? Fazem parte da base aliada do governo. Muitas coisas para serem consideradas, né? Muitos cálculos sendo feitos também. Exato. O certo seria declarar esses processos como nulos, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Investigações e inquéritos que não seguem o devido processo legal e nem a Constituição são nulos. Os processos deveriam ser declarados nulos, as vítimas deveriam ser compensadas e deveriam ser tomadas providências para que isso nunca mais aconteça. Porém, o mais urgente é libertar essas pessoas. Cada dia mais que elas ficam presas é um insulto à nação brasileira. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer também suas impressões, reflexões sobre esse momento e a maneira como os líderes partidários devem se comportar. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Trouxemos o destaque trazido pela nossa equipe, Gilberto Kassab, no entendimento juntamente com os parlamentares do PSD, caso esse projeto da anistia seja pautado, ele deve liberar, não haverá aquela orientação tradicional no partido, vamos votar de forma favorável, não, vamos votar de forma contrária. Ele vai liberar os parlamentares que vão votar da maneira que acharem melhor. Agora, o que explica isso? O fato do PSD fazer parte do governo federal, né, ter um pezinho na canoa do governo, é melhor que os chefes, os caciques partidários liberem os parlamentares e aí eles acabam não se comprometendo. Olha, não ajudei nem A nem B, liberei os parlamentares para que seguissem as suas convicções. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Este é um sinal muito importante a favor da anistia. Quando os grandes partidos do Centrão começam a liberar a sua bancada, como foi o caso do PSD, significa duas coisas. A primeira é que o dono do partido, ou presidente do partido, já não consegue mais impor uma determinada direção, ou seja, o partido já está, pelo menos, rachado em relação à coisa. E segundo, que não vale a pena usar o poder do presidente do partido para tentar impor algo que pode gerar enorme mal-estar. Portanto, ao liberar a bancada, é uma ótima notícia para a oposição. Vai aumentar aqueles que apoiam a anistia. Agora, interessante que o apoio à anistia cresce quando se tem consciência da desproporcionalidade das penas em relação a manifestantes, principalmente a manifestantes que não invadiram um prédio público, permaneceram na área externa, picharam ou usaram batom numa determinada estátua e foram condenados a 17 anos de prisão. E mostra que cada vez mais há um consenso entre centrão, oposição e até mesmo dissidência entre partidários da base governista em relação à aprovação da anistia. Infelizmente, o Brasil transformou
tudo numa disputa política: o Judiciário, o Congresso Nacional. Portanto, a anistia é o mecanismo que a política recorre para desfazer injustiças. Chamar o Cristiano Beraldo, também trazer suas impressões para esse destaque inicial. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. As articulações que envolvem os partidos do centro e, claro, que mexem, né, com a possibilidade de votar, de analisar, de discutir o PL da anistia. Sinalizações que indicam que caciques partidários não orientem os seus parlamentares, deputados e senadores, que devem votar da maneira como acharem melhor. E aí muitos entendem que essa é a estratégia para não comprometer a relação que muitos desses partidos têm com o governo. E o Dávila também trouxe um bom ponto de vista, né? Já pode ser uma sinalização que o movimento cresceu tanto que os caciques não querem nem se comprometer. Eles que se organizaram dessa forma, alguma coisa assim, né? Pois é uma situação tipicamente brasileira, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite especial para a nossa audiência que nos prestigia cada vez mais diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essa situação, ela é o retrato de uma estrutura partidária completamente dissociada de bandeiras efetivas. Os filiados do partido, alguns deles que são anunciados aí com toda a pompa e circunstância, sequer leem o estatuto do partido para entender aquilo que o partido defende, ou pelo menos oficialmente diz defender. É sempre fruto de um arranjo político. Uma hora o sujeito está aqui, outra hora ele está de lá, uma hora ele é oposição ao governo, às vezes ele está durante o mesmo governo na situação e por aí vai. Então, temos hoje um cenário que predomina no Brasil onde não há qualquer convicção partidária. Os partidos são instrumentos de poder para ocupar espaço na máquina pública e faturar. É única e exclusivamente disso que se trata. Aí eu pergunto à nossa audiência, há como alguém ter alguma dúvida quanto a este tema? Um tema que está sendo extremamente falado, aonde, na sua proposta original, trata de condenações com muitos anos, 17 anos de cadeia para aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, que cometeram crime, sim, crime de depredação, destruição de patrimônio público, etc., mas que no Brasil de hoje, no contexto que vivemos, claramente há um desequilíbrio em relação às penas que estão sendo aplicadas para os que estiveram na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro e outros criminosos de verdade que matam, sequestram, traficam, usam armas de grosso calibre e por aí vai. Então, é fundamental, é necessário, é lógico que qualquer pessoa que participe do debate político tem uma opinião formada, a favor ou contra. Eu nem vou entrar no mérito que a pessoa precisa ser a favor, mas ela tem que ter uma opinião. Quando o presidente de um grande partido diz, olha, eu não vou orientar minha bancada, cada um vota conforme a sua consciência, o que ele está fazendo é mostrar que ele pode ir para qualquer um dos lados, para onde o vento soprar e ele entender que é mais conveniente a ele, ele vai. Então não se trata de ideologia ou convicção, e sim defesa de interesses próprios. E depois a gente vê consolidado aí o retrato desse Brasil onde os partidos estão cada vez maiores e cada vez significando menos. Qual é a ideologia que defende o PSD? Qual é a ideologia que defende União Brasil? Aliás, agora está aí sendo trabalhada com grande chance de ficar pronta para as eleições de 2026 uma federação do Progressistas, o Republicanos e União Brasil. Como ter um entendimento ideológico, uma preferência, partidos que ao mesmo tempo estão juntos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como é o caso do presidente do PSD, Gilberto Kassab, mas também tem ministros nomeados
na gestão do presidente Lula. Então, esses conflitos eles vão ficando cada vez mais evidentes e cada vez mais difíceis de serem explicados. Pois é, tem um outro aspecto, viu, Mota, que eu acho que a gente precisa considerar, porque embora nós estejamos vendo um aumento desse grupo que defende a anistia, principalmente quando a gente olha para o Congresso Nacional, o Dávila também elencou várias figuras da cena política relevantes, importantes, que entendem que houve exageros, há distorções, é preciso uma correção, uma revisão, enfim. A gente percebe que há uma falta de sintonia, pelo menos quando a gente olha para os presidentes das casas. Recentemente, o presidente da Câmara Federal concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio da Paraíba, dizendo que sim, entende que não houve tentativa de golpe, que aquilo foi um ato de depredação, e chegou a dar a entender aos ouvintes daquela rádio que poderia, após discussão e o entendimento do Congresso Nacional, colocar em votação aquele PL da anistia. Pois bem, agora, essa semana, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele foi no sentido contrário. Ele deu a seguinte declaração: a anistia não está em debate e nem é assunto dos brasileiros. Como grande parte da mídia acabou lendo essa declaração de Alcolumbre, se for aprovado na Câmara, possivelmente vá para a gaveta no Senado, como já aconteceu em outras legislaturas. O que a gente precisa considerar em relação a esse posicionamento desconectado entre os presidentes das duas casas? Na verdade, me parece que a desconexão é maior, Canhato. É uma desconexão entre certas figuras públicas, políticos e autoridades, e o Brasil real. Me parece que essa é a desconexão que está acontecendo. Eu acho que aqui a gente tem duas questões separadas, que a gente pode tratar de forma bastante objetiva. A primeira é: houve ou não houve tentativa de golpe de Estado? Não pode haver uma opção no muro. Houve ou não houve? Havia chance daquelas pessoas tomarem o poder e efetivamente mudarem o governo do Brasil? Foram mobilizados os recursos para isso? Aquilo foi ou não foi o golpe de Estado? Essa é uma questão. A segunda questão é a observação do devido processo legal. Eu já mencionei aqui várias vezes, aqueles réus foram julgados na instância mais alta do judiciário, da qual não há recurso, mas nenhum deles tinha foro privilegiado. Aqueles réus, homens, mulheres, crianças, idosos, grávidas, foram todos jogados num ginásio e ficaram lá durante dias. Um procedimento desse adotado por qualquer polícia estadual do Brasil resultaria, eu vou apostar, numa intervenção federal naquele estado. Na cassação do governador, do chefe de polícia. Esse seria o resultado. A única coisa que funciona certinho no sistema de justiça criminal do Brasil é a audiência de custódia. Em 24 horas, no máximo, o preso está diante de um juiz que pergunta: o senhor tomou cafezinho? Está com frio? Foi bem tratado? Isso não aconteceu nos réus de 8 de janeiro. Eu vou parar por aqui, porque a lista é muito grande. Então, essas são duas questões separadas. A primeira, houve realmente esse crime de golpe de Estado, e aí a gente vê muitas pessoas públicas reunindo coragem para dizer: não, não houve. É absurdo se falar nisso, que houve golpe de Estado. Essa é uma questão. A outra questão é as penas e o tratamento que foi dado a essas pessoas. Nós não precisamos esperar que os políticos nos deem autorização para que a gente diga que uma coisa está errada, para que a gente diga que um processo não seguiu o devido processo legal. A gente recebe lição de moral todo dia dessas autoridades sobre democracia, sobre Estado democrático de direito. Então, nós temos o direito de dizer: esses processos não seguiram o devido processo legal. Essas pessoas, o lugar delas não é numa penitenciária. Quem tem que estar na penitenciária
são as centenas de milhares de bandidos que estão nas ruas do Brasil, cometendo um crime atrás do outro, e que há poucos dias foram agraciados pelo Estado brasileiro com um fantástico projeto chamado Pena Justa. Importantes apontamentos do Mota. Agora, Dávila, eu mencionei há pouco a manifestação de Davi Alcolumbre nessa semana, quando ele disse que o PL da anistia, o debate sobre a anistia não seria assuntos para os brasileiros ou assuntos da população brasileira. E aí eu quero só fazer justiça e trazer exatamente a fala do presidente do Senado, eu abro aspas. Isso, a anistia, não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto, a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos, na nossa sociedade, dividindo um assunto que não é um assunto dos brasileiros. Fecho aspas. Essa foi a fala de Davi Alcolumbre. E, claro, muitos fizeram a seguinte leitura. Há uma predisposição da Câmara, por meio do presidente Hugo Mota, em pautar, debater, pautar, colocar em votação. Noticiamos aqui que há um aumento substancial no número de parlamentares, de deputados que querem votar essa matéria. Possivelmente seria aprovado na Câmara Federal, mas aí tem essa sinalização de Davi Alcolumbre. E o Senado tem uma característica diferente, né? Não somente pelo número de parlamentares, mas são questões importantes que a gente precisa destacar sobre a possibilidade de avanço ou não no Senado Federal, né? Com certeza, Caniato. Primeiro, a opinião de político muda de acordo com o contexto. Cada vez que esquenta o tema da anistia na Câmara Federal, querendo ou não, o presidente do Senado alguma hora vai ter que tratar, porque hoje há enorme chance dessa matéria ser votada na Câmara. E se for votada na Câmara e aprovada com larga maioria, isso vai criar ainda mais disposição de votá-la no Senado. Não dá para engavetar uma matéria da importância da anistia se for votada e aprovada com ampla maioria. Então, a opinião de um político vai mudar de acordo com as circunstâncias. O assunto entrou na pauta, as bancadas foram liberadas, o presidente da Câmara vai colocar em votação em algum momento e, uma vez votado, o Senado não pode ignorar uma matéria dessa importância. O segundo ponto é que quando cresce o consenso no parlamento em torno de uma matéria, é muito difícil o presidente de uma das casas resistir, a não ser que seja uma matéria de extremo impacto fiscal ou de segurança nacional. Mas quando se trata da anistia, eu duvido que o presidente do Senado vai engavetar. E terceiro ponto, que ao ser aprovada por uma grande maioria, a aprovação da anistia pode ser o início da distensão política no Brasil. Por quê? Porque começa ali a ter um ponto de convergência, de entendimento de que houve abusos. E, no fundo, mesmo quem está no governo teme que um dia é da caça e outro é do caçador. Abusos cometidos hoje com membros da oposição poderá ser cometido futuramente quando o governo mudar. Por isso, ninguém gosta de viver na corda bamba da imprevisibilidade, da instabilidade. Um dia você pode ser a isca e outro dia você pode ser o predador. Por isso, eu entendo que a anistia pode começar a pacificar o país. E isso é muito bom para a democracia, porque, afinal de contas, quem está incendiando o país hoje é muito mais o judiciário com a sua politização e o seu ativismo. Com você, viu, Dávila? Por mais que você diga que possa ser um ponto de distensão, poderia pacificar o país, nós sabemos que há gente que defende, inclusive, ajuizar uma ação caso o PL da anistia seja aprovado, né? E quem faria a verificação da constitucionalidade ou não de um projeto de lei que anistiaria os condenados do dia 8? Suprema Corte Brasileira. Mas eu já volto com você, tá? Eu já volto com você para a gente tratar disso, porque você fala de ponto de distensão, mas tem quem acha que a relação ficaria ainda mais esgarçada. Você, Beraldo, o que a gente precisa considerar quando observa posicionamentos distintos dos presidentes das casas,
como fica a relação dos parlamentares com os líderes da Casa Alta e da Casa Baixa, enfim, e qual é o papel, claro, das lideranças partidárias em um momento tão sensível quanto esse? Me parece uma estratégia equivocada tentar minimizar a repercussão desse tema, porque esse é um tema que, mal ou bem, está ligado à percepção das pessoas de equilíbrio da justiça. E por isso é tão importante que seja um assunto tratado de forma objetiva, direta, e é por isso também que ontem comentamos aqui de já haver um número expressivo, se não me engano falamos de uma maioria já formada de pessoas, de parlamentares que apoiam a aprovação da anistia. Reforço, a anistia que estamos falando aqui trata daquela questão dos que estão sendo condenados pelos atos praticados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. É óbvio que na discussão deste tema, nas negociações ali durante a votação ou que antecedem a votação, podem surgir emendas ali que serão debatidas, enfim, né? Mas nós não podemos antecipar algo que ainda não aconteceu. Então, reforçando, observando o tema principal que deu origem a essa discussão, que era uma preocupação que existe em relação ao que está acontecendo com aquelas pessoas que foram à Praça dos Três Poderes e que, registro, mais uma vez, elas precisam sim responder pelos crimes que efetivamente cometeram. Afinal de contas, invadiram prédios públicos, depredaram patrimônio público, uma parte desse patrimônio, inclusive patrimônio histórico, coisas que pertencem não a elas, que não pertencem ao presidente, não pertencem ao político, pertencem à nação brasileira e por isso devem ser preservados por todos. Essas pessoas, então, cometeram crimes pelos quais elas precisam pagar. Entretanto, o que estamos vendo é uma tentativa de colocar essas pessoas numa dimensão de crime que não é perceptível para a vasta maioria da sociedade. Essa correção que está sendo buscada. Se houver uma insistência, como parece haver na fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em querer minimizar a relevância, em querer minimizar a repercussão que isso tem, porque, como eu disse, isso impacta na percepção da população sobre o que é a justiça no Brasil, eu acho que ele vai cometer um erro bastante grave. Pois é, agora, Mota, outrora, ou pelo menos quando a gente começou a debater a questão do PL da anistia, você chegou a mencionar ou sinalizar que o projeto poderia ser mais amplo, com o objetivo de incluir ou abarcar até os denunciados da Procuradoria-Geral da República. Enfim, uma anistia mais ampla, não para contemplar somente aqueles que foram condenados pelos atos de depredação do dia 8 de janeiro. Enfim, em razão das muitas discussões que nós tivemos aqui, as informações que nós pudemos acessar por meio da divulgação da denúncia da PGR, também os vídeos que foram liberados da delação de Mauro Cid, você ainda acha que essa poderia ser uma boa estratégia? Os parlamentares se debruçando no sentido de incluir também os denunciados da PGR neste momento faria sentido? Ou nesse modelo que você chegou a defender, ou pelo menos entendia que poderia avançar, teria que esperar naturalmente o rito da denúncia da PGR, ou seja, o STF, a Justiça se manifestar, transformá-los em réus ou não, aguardar o avanço do processo e condená-los ou não para depois votar o PL da anistia, porque atrasaria bastante o processo, né? Eu vejo a anistia, eu acho que a anistia só vem em um sabor, não vem em chocolate, baunilha, morango. A anistia é só a partir de uma determinada data, a anistia só para algumas pessoas, a anistia só para alguns crimes. Daqui a pouco vai a anistia para aqueles que... anistia para o dia em que estava chovendo, anistia para o dia que estava fazendo sol. Qual é o objetivo da anistia? É a gente superar uma dificuldade que está colocando o Brasil num beco sem saída. Eu me espanto com a quantidade de pessoas que não percebem a gravidade do que está acontecendo no Brasil. E o Dávila levantou um ponto muito importante aqui, né? O pau que bate em Francisco bate em Chico, não há dúvida nenhuma.
Você tem uma certeza na história do Brasil, é essa. Qualquer malandragem que é feita hoje para conseguir jogar o Estado em cima de um grupo político, amanhã vai ser usada em sentido contrário. Mas não tenham absolutamente dúvida nenhuma. As únicas pessoas que podem ainda não se importar muito com isso são pessoas que, pela sua idade, fazem as contas e pensam, isso aí talvez aconteça daqui a 5 ou 10 anos, eu não estou mais aqui. Agora, as outras, que têm boa saúde, que ainda querem viver muito tempo, façam uma coisa em prol do seu futuro. Ajudem a desarmar uma bomba que hoje está explodindo contra os seus adversários, amanhã vai explodir contra você. Dê uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos da América nesse exato momento. E aí eu vou aproveitar para lembrar essa importante diferença do que está acontecendo no governo Trump. O governo de Donald Trump está desarmando todo esse aparato que foi criado no Estado para perseguir adversários políticos. O governo Donald Trump poderia estar fazendo uma coisa muito diferente. Ele poderia estar agora usando esse mesmo aparato para perseguir os seus adversários políticos. Não é isso que está acontecendo. Ele está desarmando todo esse aparato. Eu não acho que isso vá acontecer no Brasil. Toda vez que se ignora a Constituição, toda vez que se dá uma interpretação jazzística à lei, com o objetivo de jogar uma pessoa na cadeia de qualquer jeito ou retirá-la da vida pública, está sendo criado um precedente. Neste momento em que nós estamos aqui conversando, há estudantes de direito nas universidades brasileiras. O que esses estudantes estão aprendendo quando olham o que acontece no Brasil hoje? Lei é uma coisa relativa, meus amigos. Se eu leio o que está na lei, eu posso interpretar de várias maneiras. Eu posso apagar a lei, como aconteceu com a lei das estatais, fazer alguma coisa, depois eu acendo a lei de novo. E o que foi feito no escurinho, deixa rolar, segue com a vida. Isso é uma receita de desastre para a nação brasileira. Isso é destruição do futuro dos nossos filhos, mas acima de tudo, as pessoas que acham que isso é uma grande sacada, amanhã vão ser vítimas dessa mesma armadilha. É o destino do Robespierre. Resolveu mandar cortar a cabeça de todo mundo até que chegou o dia dele e dos seus amigos irem para a guilhotina.